Vamos falar sobre os resultados agora de Localiza para a gente saber, né? Vamos saber os detalhes. Será que é uma recomendação do Henrique? Chega mais, Henrique, para o nosso segundo tema aqui do dia do Giro do Mercado. Obrigada pela participação nesta terça-feira. Só te falando aqui que está no mudo aí, se você puder desmutar aí para a gente. Aê, foi. Bom dia, Paula. Bom dia, pessoal. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso sempre, e claro, para falar aqui dos balanços corporativos. A gente sabe que os balanços continuarão até o final do mês e Localiza foi uma das empresas que divulgou os seus resultados aí. O lucro líquido somou 751 milhões de reais no quarto trimestre, uma alta aí de quase 18%, pode-se dizer assim, né, na comparação anual. EBITDA também somou 2,8 bilhões, um avanço de mais de 30%. Mas conta para a gente aqui qual é a sua avaliação desse resultado de Localiza, o que você pode destacar de importante nesse resultado? Claro, vamos lá. Assim, primeiro, comentando aqui o geral, né? Eu acho que o resultado foi muito bom, forte resultado e em linha com o esperado, né? O mercado ele já esperava que a Localiza trouxesse números positivos aí nesse quarto tri. Só que é importante dividir o resultado da Localiza em dois blocos ali, eu acho, né? Primeiro é a performance operacional da companhia, em termos de receita, controle de custos. Essa foi excepcional, assim. A companhia ela tem conseguido repassar preços de forma surpreendente, não só nesse trimestre, mas nos últimos também. Um repasse de preços muito acima da inflação, nas diárias, né, de aluguel dos carros. E isso tanto no seu segmento de aluguel de carro, que é para pessoa física, que a gente vê no aeroporto ali, que a gente chama de rent-a-car, né, ou RAC na nomenclatura da companhia, e também na gestão de frotas. Ela faz gestão de frotas corporativas, né, para as empresas que querem alugar carros para os seus executivos, enfim. Então, nesses dois segmentos, ela repassou preço assim de forma surpreendente, muito acima da inflação, um repasse de 2 dígitos. E isso, né, quando a gente coloca muito preço, pode vir um problema que é perder volume, né? Se as diárias estão ficando mais caras, pode acontecer das pessoas não toparem mais pagar esse preço e o seu número de diárias vai cair. Isso não vem acontecendo com a Localiza. Ela tem repassado bastante preço e mesmo assim o número de diárias tem crescido em 2 dígitos também, assim como foi nesse quarto trimestre. Então, na parte operacional, assim, impressionante. Nos custos também ela tem feito uma gestão bastante eficiente, né? Com expansão ali nas margens operacionais de lucro. Isso a gente chama de alavancagem operacional, né? A companhia ela consegue crescer muito o seu top line ali, né, o faturamento e a receita, enquanto ela manteve os custos dela praticamente estáveis ali em relação ao último ano. Então, um desempenho, uma gestão aí excepcional para a Localiza no quarto tri durante todo o ano de 2023. E aí, indo para a segunda parte do resultado, hoje o que está ditando muito, né, o humor do mercado em relação às ações da Localiza é a dinâmica de depreciação. Se a gente olha a depreciação, né, a depreciação ela é uma linha do resultado, né, que vai ali no final, e ela acaba afetando o lucro líquido da companhia, né? Uhum. O lucro líquido que é a última linha do resultado, a depreciação ela vem em cima e ela diminui o que vem embaixo, né, o lucro. A depreciação da Localiza, não só da Localiza, mas de todas as empresas do setor de locação de veículos leves, veículos pesados, enfim, cresceu muito depois da pandemia. Isso porque teve um choque. Todo mundo deve ter percebido que o preço dos carros aumentou muito depois da pandemia, né? Só olha um carro que custava 30 mil reais em 2019, hoje ele está custando 50. Né? Um carro de entrada. Eu vi esses dias, por exemplo, aquele Kwid, né? Que é um carro da Renault, um carro de entrada, um carro zero dele saindo por mais de 70 mil reais. É uma coisa que era impensável em 2019, né? E a Localiza, ela é uma compradora de carros novos e uma vendedora de carros usados. Ela tem que fazer a reciclagem da frota dela para não ficar cheia de carro velho na frota, né? Tem que estar sempre renovando para manter a qualidade do serviço. E enquanto o preço dos carros novos disparou, e num primeiro momento o preço dos seminovos, que andam, né, historicamente mais ou menos junto com o dos novos, também andou, agora a gente está vendo o preço dos novos estável, num patamar ainda alto,
e o preço dos seminovos caindo, né? E isso é prejudicial para a Localiza, como eu falei, ela é uma compradora de carros novos e vendedora de carros usados. E isso tem espremido a margem do segmento dela de seminovos, que são aquelas lojas da Localiza que ela usa para vender os carros, né, usados dela. Então ela está comprando carro caro, comprou, né, agora já está um pouco mais ajustado, mas comprou muito carro caro e está vendendo esses mesmos carros a um preço muito reduzido. E o que fica entre o preço de compra e o preço de venda desses carros é justamente a depreciação. Então, se o preço de compra está parado e o preço de venda está caindo, a depreciação está aumentando, né? Uhum. Então, isso tem impactado os resultados da Localiza, a depreciação ainda está aumentando por conta dessa dinâmica, né? E o mercado ele tem acompanhado muito de perto a evolução desse cenário, né? Falando da depreciação, que ainda é muito volátil. Eu até estava na conferência de resultados agora, né? Que é um um call, né, que a gente fala aqui, que a empresa faz com os investidores depois da divulgação dos resultados. Eles ressaltaram, né, que ainda é difícil dar uma cor de como que vai se movimentar, né, essa progressão da depreciação, porque a gente não consegue ver uma tendência muito clara nos preços, tanto dos carros novos quanto dos carros usados, né? Então Então, pode isso é continuar acompanhar, impactando, pode pode continuar continuar impactando nesses impactando, próximos trimestres, pode continuar mesmo com a impactando. queda, tipo, com a queda da Selic, de repente um poder de compra maior ali do consumidor, isso pode de repente dar uma ajudada nesse sentido? Você tocou num ponto muito importante, Paula. Isso pode sim dar uma ajudada. Com a queda da Selic, as condições de compra, né, e até dar uma aliviada no poder de compra da população, a demanda pelos carros seminovos ela volta a aumentar, que hoje, inclusive, está muito baixa. A companhia ela até tem tido alguma dificuldade de conseguir renovar a sua frota em um ritmo mais acelerado e a preços atrativos, porque a demanda também está fraca, né? A Uhum. demanda por carros seminovos. Então, uma queda na Selic pode sim ajudar a ela conseguir equilibrar essa dinâmica da depreciação, e até tem um indicador de rentabilidade que é o ROIC, né, da companhia. E eles usam, que é o retorno sobre o capital investido, né? Quanto de dinheiro que ela está retornando para os acionistas a cada R$ 1 de investimento que ela coloca ali, e eles analisam o ROIC versus o custo de dívida da companhia, que eles conseguem ver exatamente quanto que eles estão conseguindo retornar acima do que eles precisam pagar para os seus credores, né? E está nos menores patamares históricos hoje, justamente porque o indicador do ROIC, né, ele é afetado por um lucro líquido menor, que é o que está acontecendo agora. Então, com o alívio na depreciação, esse ROIC ele deveria, né, de forma gradual, ainda tem desafio no curto prazo, retomar para níveis mais históricos, que seriam um spread ali, né, uma diferença de 5 pontos percentuais, hoje está em 4. E o custo da dívida da companhia também deve cair com a queda da Selic, tá? Então, isso também ajuda a companhia a conseguir recompor os seus níveis de rentabilidade. Então, falei bastante aqui, só resumindo. Forte desempenho operacional, a Localiza tem conseguido colocar preço para ajudar a recompor a rentabilidade do negócio também, mantendo custos muito eficientes. Então, eu diria que ela está conseguindo fazer muito bem a lição de casa. Aí uma coisa que está um pouco fora das mãos dela, né, que é essa dinâmica ainda no mercado de automóveis como um todo, não é inerente só à Localiza, né? Tem que acompanhar mês a mês, mas no momento que estamos hoje, o prognóstico para frente parece ser bem mais positivo do que foi nos últimos trimestres. Tá, legal. Operacionalmente, muito bem, pelo que você falou. Em outubro passado, a gente chegou a falar de Localiza aqui, e ela foi considerada aí a melhor empresa do Brasil. Volto a perguntar aqui para você, qual é a sua opinião sobre Localiza? Seria ela uma das melhores empresas do Brasil? Queria que você falasse um pouquinho dessa sua resposta e, claro, se é um bom momento para o investidor comprar Localiza agora, Rent 3, né, RNT3 ali. Sim, na minha visão, a Localiza ela continua uma das melhores empresas do Brasil. Eh, eu gosto muito das características de empresas que a Localiza tem todas essas características, que são vantagens competitivas muito relevantes em relação aos seus concorrentes. A Localiza hoje ela tem o dobro do tamanho do seu segundo maior competidor, né? Eh,
E nesse mercado de locação de veículos, como eu falei anteriormente, ela é uma compradora de veículos, né? Isso importa muito, o poder de barganha, o tamanho da compra que você consegue fazer com as montadoras para conseguir preços melhores. A distribuição geográfica da Localiza ao redor do país também é uma vantagem competitiva muito importante. Então, acho que ela nada de braçada nesse setor e a gente tem visto nos últimos resultados como ela consegue impor preço nas diárias e ainda crescer. O número de diárias é uma evidência assim, muito clara das vantagens competitivas que ela tem. Ela tem um histórico de lucros muito longo e muito consistente, entregando um retorno para os seus acionistas muito robusto ao longo dos seus mais de 50, 60 anos de história, né? Além disso, né, e tudo isso que eu falei também é um reflexo de uma gestão muito eficiente. A Localiza ela é uma empresa de dono, né, que a gente gosta de falar, uma empresa nasceu na família ali, até hoje tem pessoas da família no conselho, então pessoas que estão olhando para a visão do negócio, olhando para retornar um bom valor para os seus acionistas. Essas são características assim que eu gosto bastante na Localiza e olhando para frente, pensando no porquê que ela continua uma das melhores companhias no Brasil, eu acho que essas vantagens competitivas só tendem a aumentar pelo tamanho que ela está. E dado esse momento mais difícil para o setor como um todo, ela deve ganhar ainda mais market share, né, participação de mercado sobre os seus concorrentes, dentro de um segmento, né, que é o de locação de veículos, que ainda é muito subpenetrado no Brasil. Tem um crescimento próprio do setor, não só da Localiza. Ela vai conseguir abocanhar a maior parte desse crescimento, mas tem um crescimento próprio do setor que ainda é muito pouco conhecido, muito subpenetrado no Brasil e que eu acredito que tem fundamento para crescer, né, para ampliar a aderência das pessoas a alugar os veículos, né, ao longo dos próximos anos. Acho que passa por esses pontos. E de tudo isso, acho que já a resposta para a outra pergunta já está na cara, né? Então é sim uma recomendação de compra hoje aqui da Empíricos. Perfeito. E para quem você ficou sabendo aí da recomendação de compra para a Localiza, mas a gente também tem aqui no link da descrição outras ações recomendadas aqui pelos analistas da Empiricus Research para você fazer bons investimentos. Obrigada mais uma vez, Henrique, pela participação e a gente se vê em breve ainda, porque tem resultado ainda para a gente comentar, hein? Tem sim. Eu que agradeço, Paulo. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Abraço, tchau, tchau.